Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu tô no meu momento de descanso e acabei de assistir um vídeo de um canal que eu sigo, que se chama, já vou fazer propaganda aqui, que é muito legal, chama Afinal, que somos nós. E a frase do vídeo é: quem você pensa que é? Terminei de assistir a primeira parte e me perguntei, será que Deus me acha arrogante? E eu tava lá na cozinha vindo pra cá, e daí ele me mostrou assim flashes bem rápidos. Que ele deixa a gente falar o que quiser, ele deixa a gente pensar o que quiser, ele deixa a gente expor nossa opinião para os nossos amigos, ele deixa a gente fazer fofoca, ele deixa a gente julgar as pessoas, ele deixa a gente ser injusto. E ele me mostrou em alguns flashes várias vezes, né, em que eu fui arrogante. Eu vi e em seguida ele me mostrou em um entendimento, não em frases, mas em um entendimento, que ele não, tipo, eu falei o negócio e ele não veio e disse, você está errada, você está sendo arrogante, você está equivocada. Mas ele me disse, eu te ensino através da vida. Te ensino que você está errada através da vida, das suas experiências, das suas vivências. E é isso. É só isso que eu quero dizer para vocês. Hoje eu não vou contar nenhuma vez que eu fui arrogante, que Deus me ensinou. Uma hora eu posso, mas eu já falei algumas vezes aqui, né, sobre algumas coisas. Mas eu digo para você, naquilo que você... e outra coisa, ele ensina de uma forma gentil, através de uma maneira assim, com amor, com gentileza. Nunca ele vai ensinar de uma forma a te machucar. Mas você vai chegar à conclusão de que você estava errada sobre isso, sobre aquilo, tal, através das suas experiências, das suas vivências. Que uma coisa é observar alguém vivendo algo, a outra coisa é você viver aquilo, entendeu? E Deus vai ser bem gentil com você e vai ser bem gentil comigo, mas Ele vai ensinar assim. E nós vamos chegar à conclusão. Só que algumas coisas pode ser que Ele consiga fazer a gente mudar através desse contato direto, dessa, não sei se é epifania, essa conversa que o Espírito Santo às vezes tem, né? Ele pode fazer constranger o seu coração e conseguir você entender, sabe? Através da sabedoria, né? Do Espírito, do seu Espírito, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Mas nem sempre vai ser possível, né? Nem sempre será possível. Eu falei para vocês outro dia que eu estava almoçando e eu vi um homem que estava arrependido, que tinha traído a mulher e estava arrependido, né? E aquilo foi um exemplo de um conhecimento que entrou na minha mente muito rápido, sabe? De uma coisa que eu vinha dizendo, não é possível, não é possível, não é possível. E ele disse, é possível. Só que ele colocou entendimento dentro de mim, sabe? Mas agora mesmo, aqui no meu coração parece que uma luta assim, ai Senhor, será que isso realmente é possível?
Mas não assim é possível perdoar e restaurar um casamento, mas como é que fica depois? A pessoa traída, né? Vai conseguir esquecer, vai conseguir viver em paz, viver bem, confiar de novo. E é difícil falar desse negócio da mente de Deus, né? A gente nunca vai conhecer Deus plenamente, mas enfim, é isso que eu queria dizer para vocês. Só que quando a gente está sendo arrogante, a gente não percebe que está sendo arrogante. A gente acha que está sendo justo, sabe? A gente acha, os fariseus quando iam atrás de Jesus para dizer: o que você está fazendo no sábado? Era para você estar em casa, você está aí na rua. Eles estavam indo por uma justiça divina, sabe? Repreender Jesus. Então, toda vez que alguém perseguia Jesus, era porque se achava no direito e se achava também que tinha obrigação de parar o que ele estava fazendo, sabe? Porque estava indo contra a lei, contra os costumes, enfim. E sim, eles não achavam que estavam errados, eles achavam que estavam totalmente certos e não percebiam que eram arrogantes, que eram hipócritas e tudo isso. Então, quando a gente errar, a gente não vai perceber. A gente vai achar: eu tô sendo justa, eu tô sendo pelo que é certo, sabe? E a gente vai demorar, às vezes demora anos para você perceber que você errou, né? Algumas vezes que eu errei, né, consegui reconhecer, pedir desculpas para Deus, pedir desculpa para a pessoa, enfim. E isso é muito bom, sabe? Mas muitas vezes não é só uma mudança em relação a essa ou aquela pessoa. É em relação ao modo como você vai ver aquilo, sabe? O modo como as suas lutas vão mudar, entende? E hoje, por exemplo, uma das coisas que Deus me mostrou foi eu numa, tipo uma lanchonete, comendo um lanche, com um ex-namorado meu, e dizendo pra ele, eu acho que ele ficava meio quieto, sabe? E às vezes eu começava a discursar e eu falava muito que era impossível de uma mulher ficar grávida sem que ela quisesse, sem querer, sabe? Que tudo era proposital e não sei o quê. Isso foi uns 5 anos, 4 anos e pouco, antes de eu engravidar. Uns 4 anos e meio por aí. E foi justamente o que eu falei que era impossível, o que eu julguei, foi o que aconteceu comigo. Esse foi uma das coisas que Deus me mostrou quanto eu tinha sido arrogante, injusta, cruel, sabe, com as mulheres que passavam por essa situação. E hoje isso adentrou na minha luta, sabe, a favor dos fetos, das mulheres. Hoje, mãe solo, também eu posso fazer uma luta artística, falar sobre isso, sobre as dificuldades. E é difícil reconhecer, né, a nossa injustiça, a nossa arrogância, os nossos erros. E ainda mais compartilhar isso com as pessoas, né? Mas é muito bom isso, sabe? Então não é só sobre você errar com uma pessoa, mas errar com o mundo, errar com várias, é vir para fazer uma grande diferença do bem e de repente impactar de forma negativa, sendo injusto, sendo cruel, segregando pessoas, entendeu?
e trazendo sofrimento. Então, e é através da vida que Deus vai ensinar a gente de uma forma muito gentil. Muito gentil. Aí o fruto. Daí, por último, hoje Deus me fez lembrar de uma música que eu já tinha reparado há algum tempo, mas hoje ele lembrou de novo e ele fez questão que eu visse como isso tem um impacto negativo na sociedade. Aquela música é muito linda, mas tem uma parte ali que é totalmente não colabora com a realidade, entende? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Daí, lindo, né? Me veio à mente ficar cantando essa música, porque tava um momento eu e minha filha de jantar, agorinha. E daí me lembrei, como que é que ela fala? A música fala que nenhuma família comece em qualquer de repente. Essa frase, eu nem me lembro agora a melodia. Que nenhuma... Não. Que nenhuma comece, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Eu me lembrei desse trecho, Deus ficou, sabe, piscando na minha mente. E falando, a sua família começou em qualquer de repente. Então, isso significa que essa música eu acho que é católica, né? Mas isso vai me lembrar de muita coisa. Isso me lembra de Davi, que um dia vê uma mulher tomando banho, eu acho, se trocando, fica completamente seduzido por ela. Eu não vou dizer apaixonado, porque eu não acredito nisso. Para mim, o que ele sentiu por ela foi atração física. E então ele dá um jeito de tê-la, sabe, de chamá-la. E ele era o rei, né? Você sabe que uma pessoa que não fizesse a vontade do rei seria o fim dessa pessoa, né? Qualquer meneio de cabeça, sabe, que ele achasse que você está falando não para ele, ou que olhasse estranho, já poderia mandar te eliminar, né? E essa mulher tem relações com Davi e ela fica grávida. E é muito estranha a maneira como tudo procede, sabe? Esse é um qualquer de repente. Uma vez estava assistindo uma pregação judaica e o rabino estava dizendo que uma criança concebida em pecado jamais poderia... Não poderia, como faria com aquele pecado? Não tem como, porque ela se originou do pecado. E quando ele disse isso, eu não sei se ele chega a citar essa parte de Davi com a... Era uma mulher casada, agora eu esqueci o nome dela. E ela fica grávida, ela tem um neném, sabe? O mais estranho é que geralmente não existe nenhum bebê que não ganha um nome. Todos os bebês ganham um nome, né? Ou ganha o nome no ventre da mãe, ou ganha o nome assim que nasce. Né? Teve um caso do esposo, acho que o esposo do primo de Jesus, não, esposo
da prima da Maria, eu acho, que é o pai do João Batista, em que ele fica mudo, né, por não ter acreditado na promessa do anjo. E quando ele nasce, aí sim vai dizer o nome, seria João Batista. Se eu estiver confundindo os personagens, me perdoa, mas o neném ganhava o nome, ou no ventre, ou assim que nascesse. E o neném, o filho de Davi, com a mulher casada, fruto de pecado, ele nasce e ele não ganha o nome. Então, dizem que do nada ele fica doente e ele morre. Ele nem sequer, não é dito nem o nome dessa criança. Eu tenho sérias desconfianças de que essa criança, ela não ficou doente e morreu. Eu tenho falado muito para vocês que Deus tem me falado sobre honra, sobre bom nome, e Ele tem me dito isso de uma forma muito negativa, de que para manter um nome, para manter uma honra, as piores coisas são feitas, sabe? As piores. Mesmo para manter uma tradição religiosa, para manter um grupo religioso, as piores coisas são feitas. Então, quando fala que nenhuma família comece em qualquer de repente, isso me lembra homens que engravidaram suas amantes e mandaram elas abortarem, né? Homens que chutam a barriga de gestantes para que os seus filhos morram, mulheres que ficam grávidas de seus amantes e abortam, né? Porque preferem que uma criança seja eliminada do que uma família seja desmanchada. Mães que levam suas filhas adolescentes para abortarem, né? Com medo do que a família vai pensar, né? Porque tem um grande futuro à frente para essa criança e acha que ela ter um filho agora, sabe, vai sujar o nome dela. Mulheres que abortam seus filhos porque ficaram grávidas de um homem que acreditam que esse homem não tem futuro, não tem um bom trabalho, não tem um bom emprego, enfim. Ou que estão no início de suas carreiras e simplesmente não podem parar um pouco para ter essa criança. Então, essas crianças não vão ganhar um nome, sabe? Assim como o filho de Davi não ganhou um nome, né? E elas vão morrer assim muito estranhamente, sabe? Aqui eu achei, fui procurar para falar para vocês. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou um desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Eu estava buscando outra tradução que diz: o seu filho certamente morrerá. Quando o profeta Natã diz isso, o bebê estava bem, sabe? E ele diz: o seu filho certamente morrerá. Você imagina alguém chegar na sua casa e o seu filho tá bem, um bebezinho lindo, fofo, gordinho, e diz para você que o seu filho certamente vai morrer. Mas o seu pecado foi perdoado, mas o seu filho vai pagar o preço,
sabe? Essa criança, assim como quando o pai e a mãe pecam, eles muitas vezes escolhem eliminar a criança, elimine o mal do meio de nós. Então, aqueles que não têm fé se comportam da mesma forma que aqueles que têm fé, eliminando o mal, que abortando a criança. Só que nesse caso não é um aborto, né? Porque o bebê já havia nascido. Daí vai falar da morte. Então o Senhor fez com que o filho de Davi, da mulher de Urias, ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar. Mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Em nenhum momento essa criança recebe um nome. Em seguida, aqui nessa Bíblia está escrito o nascimento de Salomão. Ela se torna a esposa dele, só que quando ele concebeu nela o primeiro filho, eu tava olhando, quando ele concebeu nela o primeiro filho, ela ainda era casada, porque ele tava louco de atração física por ela. Não era paixão, aquilo era atração física. E ele concebeu no pecado. E como estava assistindo uma pregação judaica, quando acontece isso, não tem como eliminar o pecado. E ele era o rei. Não poderia esconder isso e se acabar com a honra e com o bom nome dele. Então, era preferível eliminar a criança. Não se daria um nome para ela, porque ela não era vista como um nada, entende? Eu vejo essa criança trancada num quarto, sabe? Que a mãe foi proibida de amamentar essa criança. Essa criança passando ali o tempo dela, quanto mais passava, chorava de fome, de sede, sabe? Sem receber um nome, sem receber um afago da mãe, nada, nem do pai. Eu vejo ele chorando de remorso, sabe? Mas ele sabia que o reinado dele estava em jogo, sabe? O nome dele, ele poderia perder tudo por causa daquela criança. Então, aquela criança seria sacrificada, sabe? Então, para quem tem uma cultura de sacrifícios em que se sacrificam crianças também, a passagem bíblica de um homem que ele está numa guerra, né? Como sempre, eles estavam em guerra, e ele promete para Deus que a primeira pessoa que o recebesse, ele sacrificaria para Deus. E quando ele chega, quem chega nele para recebê-lo? A filha, né? Isso é muito comum de criança, tá com muita saudade do pai, recebe o pai. E ele diz: "Oh, minha filha",
por que tinha que ser você? E aí ela pede um negócio lá pra ele, mais não sei o que ela pede pra ele, pra encontrar com as amigas, não lembro exatamente o que era. E aí ele sacrifica ela, e ela aceita, ela se dá para o sacrifício, um sacrifício humano, sabe? Aprovado por Deus aqui dentro da Bíblia, se você procurar, você vai achar. Então, Deus tem me mostrado uma luta, sabe? Por essas crianças que não recebem nome, por essas crianças que são sacrificadas por causa do pecado dos seus pais. Então, o nome não é algo bom. A honra não é algo bom, sabe? Porque de trás dela tem muito lixo, tem muita podridão, entende? É melhor você perder seu nome, perder sua honra e não sacrificar ninguém, sabe? E é como eu vi ontem um devocional dizendo que Jesus dizia, deixa eu pegar aqui o devocional para falar para vocês, que é muito sério. Vocês com mosquito e engolem um camelo. Vocês com mosquito e engolem um camelo. Então é isso. Você se preocupa com a sua honra enquanto você tá eliminando vidas, entende? E tem muitas passagens bíblicas que eu realmente não acredito nelas, sabe? Não acredito, como tem uma passagem de Moisés em que várias pessoas morrem enterradas vivas e ele simplesmente vai embora, sabe? Com os outros. Tem mais passagens, sabe? Mas, enfim. Outro dia, eu tava vendo um vídeo sobre os Beatles, em que eles dizem que eles eram mais famosos que Jesus. E eles foram muito hostilizados por causa disso, né? Eles chegaram a receber ameaças. E eu pensei, ameaças de falsos cristãos, né? Porque aquele que é cristão de verdade, infelizmente, falsos cristãos se levantam pela pena de morte, falsos cristãos se levantam pelo aborto, falsos cristãos se levantam ameaçando pessoas, sabe? Porque Jesus, ele era totalmente pacífico, né? E ele dizia, né? Aquele que não está contra mim está a meu favor. E ele quando... E sempre tem que lembrar disso. Quando Pedro decepa a orelha do soldado que ia prender Jesus, estava contra Jesus. Jesus cura a orelha do soldado e ainda diz para Pedro que ele estava errado, entende? Então a gente só pode fazer a diferença no mundo se a gente é cristão sendo amor, né? Então não adianta nada você ser um falso cristão, né? Você tá... É pior do que ser ateu, é você ser um falso cristão, sabe? Você ser mais um fariseu. Ao longo dos vídeos vai ficar muito claro para vocês que eu amo Jesus imensamente, Yeshua, e não gosto de Davi, não gosto de Salomão. E outros personagens, como Moisés, em algumas partes eu gosto deles, mas acho que eles, com o tempo, eles se corromperam pelo mal, né? Através do abuso de poder, sabe? Através de um vislumbre que o poder, né?
dar. Então, é isso. Mas a minha busca continua e que eu puder, vou compartilhar aqui com vocês. E é isso. Luta pela vida, a luta por um Jesus real e por aquilo que ele me ensinou. Eu nunca me senti obrigada a acreditar em Jesus. Nunca tive medo do inferno, não tenho. E eu estudo sobre ele. Eu leio, eu releio, eu repenso. Assim como eu repensei Moisés, eu sempre repenso, sabe? Vejo o que Jesus falou, penso, sabe? Tá correto, sabe? Me sinto bem ao comportamento dele, assim como Salomão. Me sinto bem sobre o comportamento de Salomão, me sinto bem sobre o comportamento de Natã, enfim, desse, daquele. E se eu creio em Jesus, e se eu estou com Jesus, não é por medo do inferno, não é porque gera status, porque é bonitinho ser cristão, porque é do bem, não é nada disso. É porque parece, meu Deus, que ele está à frente do nosso tempo, Jesus. Lá, mais de 2000 anos atrás, ele está à frente, sabe? Ele está à frente do nosso tempo ainda, sabe? E ele parece uma coisa, um bem tão excelente, que é inalcançável. Mas quando eu olho para Salomão, quando eu olho para Davi, para qualquer outro, sabe? Parece que eles são trogloditas, sabe? Que eles são, sabe? Uma crueldade que eu não poderia colocar o nome num filho meu, sabe? Desses. E não dá, não, meu coração não aceita, sabe? Não aceita isso, meu coração não aceita. E daí tem vários estudos meus e é isso, sabe? Mas passou um pouco da conta. Que Deus abençoe a sua família. Boa noite, até a próxima.